São Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra, que o Senhor abençoe nossos lábios, abençoe o coração de cada um de nós, Pai, para que possamos receber a tua palavra, Pai, e que ela possa cair no nosso coração como uma boa terra, Pai, e que possa produzir fruto, Pai. Ajuda nós nessa caminhada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar? O Brana faz menção dessa mulher, né? Essa mulher cananeia aqui. Essa mulher foi uma mulher persistente, uma mulher que teve um objetivo, que ela foi atrás daquilo que ela tinha necessidade e algo que no coração dela alimentava que aquilo era possível, que em Jesus ela encontrava aquilo. Mas eu vou ter que tirar esse paletó aqui que está muito quente. Essa mulher, ela foi uma mulher que lutou e ela soube se aproximar de Jesus, ela soube buscar aquilo que ela precisava. É verdade. Agora, o profeta fala que antes de você ter fé naquilo que você está buscando, naquilo que você tem necessidade, antes disso você precisa ter um objetivo. Você tem que saber o que você está buscando, o que você está querendo, o que você tem necessidade. E se aquilo que nós temos necessidade, que aquilo que nós buscamos, ele está de acordo com Deus, está de acordo com a vontade de Deus. Se ele estiver de acordo com a vontade de Deus, vamos ter fé no nosso coração. Amém. E se nós tiver fé, nós vamos alcançar aquilo. Amém? O profeta diz nessa mensagem aqui no parágrafo 11, ele diz assim, ó: homens de todas as eras, que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido persistentes. Ninguém pode ser persistente a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. Você tem que saber o que você está tentando realizar antes de você ter fé. E aquilo que você está tentando realizar tem que estar de acordo com Deus. Ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem muita coisa, irmão, que nós lutamos por ela, nós buscamos ela e nós não alcançamos porque ela não está de acordo com a vontade de Deus. Nós achamos que aquilo é bom para nós, mas Deus sabe que não é. Se fosse bom, você teria fé e você alcançaria aquilo. E você primeiro precisa saber o que está tentando realizar e então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar. E isso o torna persistente. Uma coisa que você sabe que é real. Tem que ser real no seu coração aquilo. Amém? A fé é baseada desse jeito. A fé não está baseada no mito, em alguma coisa que apenas diz, vai fazer isto ou fazer aquilo, nas palavras de alguém. Mas a fé toma o seu descanso eternal na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Nossa fé, ela tem que tomar descanso na palavra de Deus. É por isso que tem que estar de acordo com Deus, o nosso desejo, o nosso objetivo. E ao longo dessa caminhada cristã, você encontra muitos homens que foram persistentes, que tiveram um objetivo na sua vida e puderam ser persistentes naquele objetivo. Nós poderíamos tomar vários exemplos, biblicamente falando, mas um dos exemplos que eu gosto é o de Moisés. Você pega Moisés, foi um grande homem, um grande militar. Moisés foi um homem
irmão, que foi um grande homem, mas para ele chegar a ser um grande homem, a cumprir o seu objetivo, o seu propósito que Deus tinha levantado ele, e ele precisou passar num processo de Deus. Você vê que ele crescendo no Egito, se torna um militar, se tornou um grande homem no Egito. Porque o irmão Brana fala que ele ensinava os egípcios sábios sabedoria. Quer dizer, a sabedoria deles se estendia maior do que os dos egípcios, que eram os homens mais sábios naquele dia do mundo. Era o egípcio naquele dia lá. Eram os homens mais poderosos, eram as nações uma das nações mais poderosas do mundo, o Egito. E Moisés ali, ele aprende a ser um militar. Eu creio que é um dos primeiros passos na nossa vida, nós se torna militar, né? Que é as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E da nossa maneira nem sempre funciona, porque da maneira de Moisés não funcionou. Você vê que quando ele aproxima, ele mata aquele egípcio, esconde aquele egípcio na areia. E mais tarde ele falando com os seus próprios irmãos, seus irmãos falou para ele: você não vai fazer com nós igual você fez com o egípcio, né? Moisés viu que aquilo não ficou bem, que aquilo não funcionou, e ele fugiu. E quando Moisés fugiu, você vai ver que nem sempre fugir das coisas é a pior forma, é o pior meio, é fugir, nem sempre. Às vezes fugir conforme a situação é a melhor coisa a ser feita. Na situação de Moisés, fugir foi a melhor coisa para ele. Porque quando ele vai lá para a terra de Midian, vive como chamava o sogro dele? Jetro. Com Jetro lá, se torna pastor de ovelha no deserto. E ele precisava aprender, ele precisava esvaziar do conhecimento do Egito, do conhecimento mundano, para poder se encher do conhecimento de Deus. Aleluia. E nós muitas vezes no nosso dia a dia, na maior parte das vezes nós lutamos para se encher de conhecimento natural. Você vai ver que a nossa luta no dia a dia é se encher de conhecimento natural. Que não é bom. E para viver nesse mundo, às vezes você precisa de conhecimento natural, porque senão você sofre muito. Você não se desenvolve, você não consegue nada. Mas para Deus o conhecimento natural não serve para nada. Deus precisa treinar nós com o conhecimento dele. E o conhecimento dele é totalmente diferente do nosso conhecimento. Graças a Deus. É por isso que ele disse que a minha sabedoria é loucura para vós, e a sua sabedoria é loucura para Deus. Parece loucura. O profeta, ele falando aqui, ó, sobre Moisés, ele disse assim, ó: depois de 40 anos no deserto, que Deus estava deseducando. Deus tinha que deseducar Moisés. E muito de nós precisamos ser deseducados. Ele fala deseducado aí? Deseducado. Deus estava deseducando das coisas do mundo para a mente de Deus, tirando todos os seus doutorados e tudo mais. E nós que é doutorado. E Deus quer tirar o doutorado de nós. E Moisés era um sábio, não? Era um sábio. Mas aquela sabedoria não dava certo porque Deus tinha para ele fazer. É verdade. E muitas vezes a sabedoria que nós temos, o conhecimento que nós temos, a maneira de nós agir, a maneira de nós que nós estamos sendo no momento, nós não estamos de acordo com o que Deus precisa que nós sejamos para poder usar nós. Porque Deus precisava usar Moisés, Deus precisava tirar 2 milhões de pessoas que estavam escravas no Egito. E Moisés, daquela forma que ele estava, não dava para fazer esse trabalho. Como militar, ele não conseguia se tirar aqueles 2 milhões de pessoas do Egito. Verdade.
Quer ver como com doutorado, com conhecimento humano, nós não resolve o problema, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Eu creio que nós temos que viver nesse mundo duas pessoas diferentes. Nós temos que ser uma pessoa doutorada para poder desenvolver o nosso trabalho no dia a dia, vamos dizer assim. Nós precisamos conhecer do que nós fazemos, do nosso trabalho, para nós poder desenvolver ele. Mas nós temos que ser, do outro lado, uma pessoa vazia, preparada para que Deus possa usar nós, trabalhar por nós. E Deus aqui, ó, tirando todos os seus doutorados e tudo mais, tirando dele, a ponto dele poder operar em seu coração. Tinha que tirar tudo. Moisés, agora, para Moisés, irmão, eu creio que sentado lá no deserto, creio que talvez sentado numa rocha, olhando aquelas ovelhas espalhadas por aquele deserto, pastando, eu creio que muitas vezes ele olhou para ele mesmo e ele se sentiu fracassado. Ele sentiu que aquilo que a mãe dele, a vida inteira, no tempo de criança, falou para ele que ele tinha nascido para fazer, ele, naquele momento, sentado naquela rocha, ele, talvez depressivo, cabeça baixa, pensando, poxa, fracassei, aquilo que Deus confiou em mim, aquilo que Deus disse que eu deveria ter feito. Meus irmãos agora estão lá no Egito, escravo. Como é que será que eles estão lá? Eu aqui nesse deserto, pastoreando ovelha. Essa é a vida que coube a mim agora, né? Talvez ele pensou isso muitas vezes naquele deserto lá. Irmão, mas ele não sabia que Deus estava trabalhando na vida dele, estava limpando ele ali, preparando ele para a missão dele. E quando ele se viu vazio de todas as formas, sem conhecimento, sem doutorado, sem sabedoria para falar, sem nada mais, quando ele viu nessa situação, foi quando Deus chegou até ele na sarça ardente, né? Desceu lá. E quando Deus desceu, ele olhou ao longe aquela árvore queimando, e ele ficou observando, e aquilo queimava e não acabava, não parava de queimar. Foi isso que chamou a atenção de Moisés, porque num deserto, qualquer árvore seca ou que tenha nela algum tipo de química que pegue fogo, pode pegar fogo lá no deserto. Mas ele observou que aquela era diferente, aquela não parava de queimar. Então quando ele levantou, olhou, ele falou, vou ver o que está acontecendo ali. Umbrana fala que se ele fosse ainda um cientista egípcio, ele ia falar assim, eu vou lá colher umas folhas dessa árvore para ver com que elas foram pulverizadas, que ela não cessa de queimar. Se ele fosse ainda um homem, tivesse cheio da educação egípcia. Mas quando ele se aproximou daquela árvore queimando, tirou a sandália dos pés, quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus que tem visto as aflições do meu filho. Aí Deus viu que ele estava pronto, porque não usou conhecimento científico para saber por que aquela árvore não parava de queimar. Ele viu que tinha um Deus manifestado naquela árvore. E ele viu que Deus queria falar com ele. Irmão, e quando Deus falou com ele, você vê que ele estava tão vazio, vazio do mundo, que ele falou para Deus, Senhor, não dá mais. E às vezes a gente está assim na vida, né? Não dá mais, Senhor. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu não sei falar, igual Moisés. Eu não sei falar, eu não tenho mais autoridade. 7 coisas, né, pastor, que ele apresentou, né? Não sei falar, não tenho mais autoridade. Irmão, muitas vezes nós estamos vazios das coisas naturais, mas nós estamos cheios das coisas de Deus. Amém. E ele estava cheio das coisas de Deus ali. Amém. Ele estava num ponto que Deus podia usar ele. E não sabia.
Foi quando Deus olhou para ele e falou: Moisés, mas o que você tem na mão? Ele falou: uma vara seca, Senhor. Eu estava olhando ainda há pouco aqui, eu acho que eu tenho uma mensagem dessa aqui que chegou agora. Vamos ver, tem alguma coisa aqui atrás da vara seca. Essa aqui. Ó, que coisa! Ele conquistou, certamente ele fez. Ele desceu e conquistou porque Deus estava com ele. Foi-lhe perguntado: o que você tem em sua mão? Ele respondeu: uma vara. Não era muito, mas era uma vara. Deus não está preocupado com a quantidade que você tem na mão ou o tamanho da sua fé. Ele está... O importante é você ter ela na mão. Amém. Amém. Não importa se era uma vara seca, mas o importante é que ele tinha algo. Amém. Que Deus podia usar. Graças a Deus. E você vai ver que foi aquela vara seca que deu um ultimato lá no Egito, foi aquela vara seca. Era a única coisa que ele tinha na mão. Quer dizer, Deus tirou tudo o conhecimento humano de Moisés, tirou a espada, tirou o poderio militar, tirou o conhecimento militar e deixou uma vara seca na mão. E às vezes Deus vai tirar tudo da nossa mão e deixar uma pequena fé, uma varinha seca. Mas é com essa fé que nós vamos vencer. Amém. Amém. Graças a Deus. É com essa fé que nós vamos conquistar o Egito. Amém. Aleluia. E você vai ver que Moisés desce para o Egito. Não foi fácil para ele, porque quando ele chegou no Egito, a esperança dele era o que Deus falou para ele: pega essa vara, Moisés, põe ela no chão. E quando ele lançou ela no chão e transformou ela, se transforma numa serpente. Moisés temeu, afastou. Deus falou: toma ela pela cauda. Ele tomou, ela voltou a ser vara seca. E Deus falou: agora você desce para o Egito. Aí o Mombrana fala: no outro dia de manhã, Moisés levanta de manhã, põe a esposa no jumento, coloca o Gerson, né, o filho, no colo, pega aquela vara torta e falou: barba mais ou menos pela altura aqui já do umbigo embaixo, 80 anos de idade, calvo, a cabeça brilhando naquele sol quente, e ele desce rumo ao Egito, sorridente, alegre, sobre a orientação de Deus agora, sobre o poder de Deus, Amém. Graças a Deus. confiante no que a palavra de Deus tinha dito para ele. Verdade. E desce Moisés para o Egito. Irmão, no meio dessa caminhada, muitas vezes você é zombado, a pessoa vai rir de você, porque com certeza alguém disse: Moisés, quando você está indo? Ele falou: eu estou indo para o Egito. O que você vai fazer no Egito? Um dia você fugiu de lá? Ele falou: eu vou lá para tomar controle. Aleluia. Eu vou lá, em outras palavras, para dominar a situação. Amém. Pode ser que essa pessoa pensou, falou: agora ele ficou louco de vez mesmo, né? Agora. Com essa barba aí no meio da barriga, cabeça calva nesse sol quente, agora endoidou de vez. Se ele não conseguiu com o poder militar na mão, se ele não conseguiu, sendo ele o próximo faraó a sentar naquele trono, como vai conseguir agora? Sozinho? Sem ninguém? Mombrana fala: mas a coisa foi que ele conseguiu. Amém. Amém. Mas para isso, irmão, ele usou persistência. Porque você vai ver que quando ele chega no Egito, aquela vara seca era a demonstração do poder de Deus. Amém. E muitas vezes você vai na demonstração do poder de Deus, com aquele ânimo, aquela força, e quando ele apresenta Faraó olha para ele e fala: poxa, tem uns bons anos entre nós, hein, Moisés? Quanto tempo? Pois é. Falou: o que te traz aqui hoje? O que me traz aqui é que eu vim buscar esse povo todo, que é o povo de Deus, que está aí, que você escravizou. Eu vim para tirar eles e levar para o deserto para adorar a Deus. Amém. Aleluia. Irmão, tem muita pessoa nossa, muito irmão nosso, muito ente querido nosso que está escravo no Egito. Está escravo lá no mundo. E você vai observar que muitas vezes a gente olha de um lado, você olha do outro, você fala: poxa, qual é a forma de eu conseguir levar ele para a igreja? Qual é o meio? Qual é a maneira? Irmão, e aquilo se torna difícil para a gente. Parece uma coisa simples, mas é difícil.
Difícil trazer uma pessoa que está parada de volta para a igreja. Verdade. E aquilo, mas ele está escravo lá, ele não sabe que está, mas está escravo. E você tem que buscar ele. E às vezes você conquista um ânimo, você ganha uma força, essa varinha torta, essa fé que você tem aí, e você vai em cima para buscar ele. E Moisés, quando chega, fala com o faraó, e faraó, mas com qual autoridade você vem aqui para buscar esse povo? Aí ele lançou aquela vara na mão, no chão, e ela se torna aquela serpente. Aí o faraó olhou aquilo, com certeza chacoalhou a cabeça, né? Zombou dele, falou, isso aí os meus magos aqui também faz. E aí chamou os magos dele, lançou aquela madeira no chão, e aquilo também se transformou numa serpente. Eu creio que aquilo no momento chacoalhou Moisés, porque aquilo era o sinal de Deus. Mas, irmão, nós não podemos temer o inimigo. Porque se Deus colocou no nosso coração que aquela vitória é nossa, que aquilo é nosso, Amém. segue em frente. Amém. Vai em frente. Porque aquilo é seu. Amém. Aleluia. A diferença ali foi que a serpente de Moisés engoliu a serpente de Faraó. Essa que fez a diferença. Ele podia personificar aquilo, mas aquela serpente de Moisés estava sobre a palavra de Deus. Amém. E ela engoliu a serpente do faraó. Irmão, dali você vê aquele homem, o êxito que aquele homem teve, a persistência dele. Irmão, foi 9 pragas, que ele teve muito sofrimento dentro daquele Egito. Verdade. Moisés era um homem misericordioso. O homem de Deus é um homem misericordioso. Amém. Pessoa que tem Deus no coração, ele tem misericórdia. Verdade. Ele sofre com o sofrimento do outro. Isso é verdade. Ele chora com a tristeza do outro, com a enfermidade que ele vê nas pessoas. Ele chora com aquilo, ele sofre com aquilo. E Moisés, sendo misericordioso, para ele não foi fácil ver 10 pragas, né? 10 pragas caindo sobre aquele Egito. E a última, mais dura de todas, que é a morte do primogênito, filho do faraó, que assumiu o trono, morreu, foi embora junto. Para ele foi muito triste aquilo. Mas a coisa foi que Moisés venceu. A persistência dele trouxe uma grande vitória. E ele tirou 2 milhões de pessoas de dentro daquele Egito. Amém. Sozinho, com uma vara seca na mão. Irmão, Deus não precisa de muita gente. Deus precisa ver de uma pessoa só. Mas uma pessoa que tenha uma varinha seca na mão, um pouquinho de fé, para que ele possa usar. Mombrana fala de George Washington. George Washington, ele foi o primeiro presidente americano. Mas antes dele governar como presidente, ele era um militar. E o Mombrana fala que ele tinha um objetivo. E o objetivo, ele foi chamado pai dos Estados Unidos, porque ele participou na fundação. Ele lutava pela independência americana, George Washington. E o Mombrana fala que nessa persistência, você quer ver o que o Mombrana fala? Olha, aqui no Valley Forge, depois de orar a noite toda na neve, um dos problemas graves que nós tem, que nós não tem vitória, é porque nós não ora. Nós, às vezes, dobra o joelho no chão 5 minutos, já sente dor no joelho, sente canseira ou sente sono, e nós não ora, nós não precisamos de oração. Irmão, difícil você ler uma mensagem do Mombrana que ele não fala em oração. É difícil escapar uma que ele não fala em oração. Você pensa que o Mombrana não era homem de oração? Sábado passado nós lemos uma aqui, que o diabo falou para ele: você orava e jejuava para o seu pai, a ponto de dia você não conseguindo subir no poste para trabalhar. Você tinha que orar para subir no poste para trabalhar. O Mombrana era homem de oração. Os homens do passado que tiveram êxito nos seus objetivos foram homens de oração. E ele diz aqui, ó: depois de orar a noite toda na neve. Irmão, orar a noite toda vem no calor do nosso lar, no comodismo do nosso lar. Nós não ora, e orar na neve, né?
neve até os seus quadril. Você já parou para pensar no que é uma neve até o quadril? Estava molhado até a cintura, e o rio cheio de gelo. Mas ele captou uma visão de Deus. E ele captou fé de que Deus ia dar-lhe a vitória. E o rio não podia ter tido gelo demais nele. No entanto, mais de 2/3 do teu exército não estava nem de sapato nos pés. Seus pés estavam envoltos em panos. Encontravam-se naquele frio. Irmão, tem vitória. Mas olha onde que o homem estava, no meio do que ele estava para ter vitória. Nós muitas vezes achamos que Deus, irmão, ele trabalhou com esses homens de uma forma e trabalha com nós de outra. Nós não precisa fazer nada. Nós come, bebe, dorme, vem na igreja, 2 horas, senta aí, vai para casa e acha que nós fizemos a nossa parte. O culto que começa aqui continua no nosso lar, na nossa casa. Continua no nosso deitar, no nosso levantar, até o próximo culto na igreja. Ele havia alcançado resposta em oração. No dia seguinte, sabemos que 3 balas de mosquete atravessaram o seu casaco, sem tocar nele. O rio não podia detê-lo, tampouco uma bala de mosquete podia detê-lo. Ele foi persistente, porque ele havia alcançado resposta em oração. Amém. Se nós alcançamos uma resposta de Deus, pode ser persistente, porque aquilo vai chegar para você, ele vai vir, Deus vai entregar na sua mão. Mas precisa de persistência. E persistência, muitas vezes, o joelho vai esfolar, vai passar por humilhação. Aprenda uma coisa na sua vida: nunca se importa com o que as pessoas falam de você ou o que pensa de você. Se importa com o que Deus pensa de você e como Deus vê você. Não é a maneira que o ser humano vê você, é a maneira que Deus vê você. Verdade. É a maneira que Deus vê nós. Mas nós paramos muito para pensar no que as pessoas pensam de nós. O primeiro parágrafo. Na presença do Deus Todo-Poderoso, para oferecer oração. Nosso amado Pai Celestial, é realmente um grande privilégio que temos de vir a Ti na forma de oração. E com grande promessa por trás disso, que a oração muda as coisas. Amém, verdade. Irmão, você pensa, a oração muda as coisas. Você imaginou uma coisa tá caminhando na sua vida nessa direção, e você ora e ela muda para outra direção, ela toma outro rumo. Verdade. Igual Ezequias, né? Ezequias, que Deus falou para ele: põe sua casa em ordem que você vai morrer. E aí a Bíblia fala que ele bateu o rosto no canto da parede e orou, clamou, e Deus falou: vou acrescentar para você mais 15 anos. A oração mudou aquele quadro. E neste dia em que estamos vivendo, há tantas mudanças necessárias, e oramos para que tu transformes tudo o que é errado em certo. Transforme a tristeza em alegria, transforme a doença em saúde. Para tudo isso precisa de oração. Muitas vezes nós queremos essa transformação, mas sem oração. Como vai transformar a tristeza em alegria sem oração? Um culto de oração, não tem que falar de pessoas simples. Para pensar. Mude o pecado em justiça. Altere a escuridão em glória. Conceda ao Pai. Ouça as orações do teu povo, enquanto as oferecemos a ti. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Se nós tivesse fé na oração, que nem o irmão Milton está dizendo, o culto de oração seria um culto cheio também. Porque eu vejo assim, irmão, você vem, você recebe, você é uma terra, e a palavra é plantada em você. Mas essa palavra que é plantada no nosso coração, ela precisa ser regada, ela precisa receber sol, e ela precisa nascer e crescer e brotar no nosso coração. E para isso precisa de oração. Deus deixou a oração porque Ele quer ter comunicação conosco. Às vezes nós falamos tanto com o colega de trabalho o dia inteiro, falamos, e às vezes nós vamos dormir, não conversamos uma palavra com Deus, né? Com Deus não tivemos nenhuma. Mas esses homens, você vê, o homem orou a noite inteira, neve até a cintura, Márcia. A situação era uma situação de morte do exército, daquela companhia inteira ser perdida na neve, sem sapato no pé, pé envolto em pano. Mas orou de tal forma que recebeu uma visão, falou: a vitória é sua, vai em frente. Arão, 3 balas de mosquete passou o casaco do homem, o paletó do homem, e nem percebeu. Irmão, mais tarde, acho que coisa de 15 ou 20 anos mais tarde, ele assentou como primeiro presidente norte-americano. Mas olha de onde ele estava vindo. Você olha para muita pessoa, irmão, você fala assim: nossa, aquele irmão é abençoado, aquele irmão é isso, aquilo. Mas olha o que aquele irmão faz, o que aquela irmã faz. O tempo que ela despende para Deus, que ela entrega para Deus. Olha o que ela faz. Muitas vezes você está lá numa festa, você está na tranquilidade, dormindo, aquele irmão, aquela irmã está orando nas madrugadas. O Hamilton falou do Arão ali. Quando ele via, ele chegava em casa e falava: Joquebede, dá pena de ver os jovens como eles apanham nas costas, tudo cortado de chicote, eles não aguentam, Joquebede. Ele falou: você dá pena de ver. Aí o irmão Brana fala que ele jantava, subia para o sótão da casa e orava até 2, 3 horas da manhã. E no outro dia ia de novo, porque ele era escravo, ele tinha que trabalhar. Tinha apanhado. Mas, irmão, olha o resultado da oração. Gerou o Moisés. Trouxe o Moisés mais tarde, o homem que tirou aquelas pessoas da escravidão, que libertou. Então, nós devíamos ser mais persistentes na oração, perseverar mais. E quando Deus dá a resposta, não olha para o tamanho. Porque se Moisés fosse olhar o tamanho do Egito, a maior nação do mundo naquele dia, os maiores carros de guerra, os maiores poderio militar estavam na mão deles. Moisés jamais passava perto do Egito. Mas ele estava sob o poder de Deus. Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele tinha uma vara seca na mão. E Deus falou: vai com essa vara que você vai tirar o povo de lá. Mas a persistência atrai Deus em cena. Amém. Mas nós olhamos muito, irmão. Nós não persistimos. Nós vai até uma distância, andamos pouco. E quando aquilo não aconteceu ou não saiu do jeito que nós esperávamos, nós desistimos. Nós desanima. Nós achamos que Deus é com o irmão e não é conosco. Mas Deus é conosco. A diferença é que o irmão está dando mais para Deus. E se nós der também, Deus faz na nossa vida o mesmo. Amém. Verdade. Verdade. Essa mulher aqui, irmão, aonde nós lemos, você pensa que essa mulher, para receber de Jesus o que ela recebeu, ela enfrentou pouco problema? Nós achamos que o caminho nosso, nós nos comparamos muitas vezes com o mundo. Parece que para ele as coisas é fácil. Tá sempre numa ladeira, descendo morro abaixo, ou tá no plano, caminha a passo largo. E parece que para nós é o contrário, tá sempre numa subida, sempre difícil. Mas nós compara com ele. Agora, se ele tá numa ladeira, mas onde vai dar aquela ladeira que ele tá indo andando daquele jeito? E o seu passo firme. Eu conheci um senhor de idade, ele tinha uns 65 anos na época.
E nós tava andando na estrada, eu falei para ele, nossa, andar nessa subida aí. Ele falava assim, não, Joey, você tem que andar na subida, rapaz. É na subida que você tem tração para andar. Nas descidas você tem que segurar, esforça muito, é na subida. Ele falava. e é na subida. Nós cristãos, é uma subida, é uma luta. Amém. Veja essa mulher. Ó, ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. A fé não conhece impedimento. Amém. Você pode ter muito impedimento na sua vida, impedimento financeiro, a saúde pode impedir muitas vezes, mas a fé não pode ter impedimento. Amém. A fé tem que ser livre, ela tem que estar com o canal desentupido, a nossa fé. Amém. Agora, no dia a dia nós pode ter impedimento, mas se a nossa fé não tiver impedimento, nós vamos passar por cima dos obstáculos, nós vamos vencer ele. Nós vamos atravessar. Vamos ver essa mulher aqui, ó. A fé dela não tinha impedimentos. Ela tinha na sua... Ela tinha, mas sua fé não tinha. Você pode ter impedimentos, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota. Verdade. Agora, quando essa mulher, irmão, ela viu falar de Jesus, provavelmente ela ouviu falar de um vizinho, alguém na circunvizinhança, que Jesus, o jovem profeta, estava pregando o evangelho naquelas vizinhanças e tinha orado por uma pessoa, ou por alguém, ou curado alguém. Ela ouviu falar. Irmão, essa mulher aqui, a fé dela é fé de eleito. A fé dela é fé de filho de Deus nascido de novo, a fé dessa mulher aqui. Dessa mulher cananeia. Essa mesma fé estava em Raabe. Porque você vai ver que ela ouviu falar de Jesus. A Brana fala. Ela ouviu falar de Jesus. E Raabe também. Raabe não precisou mostrar o poder de Deus para ela. Falou, eu ouvi falar do que seu Deus vem fazendo para esses povos aí, para essas nações. E eu creio nisso. Amém. Aleluia. A fé nascida de novo, ela crê, ela não tem dúvida. Verdade. Amém. Ela não questiona Deus, ela não questiona a palavra, ela não questiona nada. Verdade. E essa mulher cananeia, ela tinha. Porque quando o Mombrana fala, ó, um dos primeiros empreendimentos dela, alguém falou para ela, o que você vai fazer lá? Você é uma grega, ele é um judeu. Ele não vai parar para ouvir você. Você é de outra nação. Mombrana fala, e ela venceu. Ela falou, mas algo no meu coração diz que ele tem algo, ele resolve meu problema. Amém. Aleluia. Ela estava em desespero, irmão. Você vai ver que ela fala aqui, minha filha, aqui. Minha filha, a mulher cananeia saía daquelas, filho de Davi, tem misericórdia. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, só quem tem uma filha endemoniada, miseravelmente endemoniada, sabe o problema que tem dentro de casa. Verdade. É que nós, muitas vezes, é um povo muito abençoado. E nós não tem certos problemas que tem certas pessoas aí fora, irmão. Porque se nós tivesse, você vai ver que essa mulher, ela já tinha tentado tudo com medicina, com tanta coisa. Ela tinha que tentar algo. Ela ouviu falar de Jesus. E ela falou, eu creio que se ele libertou outras pessoas, liberta minha filha também. Amém. Eu vou até ele. E quando ela toma essa decisão, alguém fala para ela, mas você não é do povo dele, você é grego, ele é judeu. Ela falou, mas isso não tem problema. Eu sinto algo no meu coração. O importante é que ele resolve. A Mombrana fala, outras pessoas encontrou ela, falou, os dias de milagre já passou, não tem mais milagre. Falou, você não vai encontrar isso nesse homem. Isso não é homem de milagre. Pode ser que algumas mulheres disseram, irmã, seu marido te deixará se você fizer isso. Seu marido vai largar de você. E às vezes tem pessoa, irmã que passa por isso. Teu irmão no nosso meio, eu não vou nem citar o nome dele, porque ver ele que a testemunha dele, né, que ninguém tem que dar ele. Ele falou que ia para a igreja e a irmã trancava
porta da casa, porque ele ia para a igreja e dormia em cima do pé do abacate. Verdade. Ele falou para mim, irmão, que pernilongueiro lá em cima daquele pé de abacate. Então, você vai ver essa mulher aqui, ela teve esse impedimento também, seu marido vai deixar você. Ela falou assim, com marido ou sem marido, eu creio que ele pode resolver meu problema, eu vou ao encontro dele. Amém. Alguém pode ter dito que você vai... O que você vai fazer com essa criança? E se isso falhar? Falou, você vai levar essa criança até ele. E se não der certo? E se isso aí falhar? Mas você vai ouvindo isso, irmão, você vai ver que todas essas perguntas são perguntas que nós da fé muitas vezes faz com certos problemas que nós temos com certas coisas. E se eu for lá e passar vergonha? Vai fazer para Deus, mas vai pensando que vai passar vergonha. Esses impedimentos aqui são impedimentos que nós encontramos no dia a dia nosso. E se isso falhar? O círculo ao qual você pertence na sociedade vai rir de você. Tira sarro. Alguém pode ter dito, você vai ser expulsa da igreja se você for, hein? Vão te expulsar. Quer dizer, todas essas coisas não parou essa mulher. Tinha uma fé dentro dela que ela sabia que Jesus era a solução do problema dela. Amém. Verdade. Mas ela tinha que chegar até Jesus. Agora, só para sair da terra dela, do ambiente dela, já encontrou tudo isso. E muitas vezes, irmão, só para sair de casa para ir para a igreja, ou num domingo, ou alguma coisa, nós já encontramos um monte de oferta dessa aqui, um monte de coisa dessa aqui. Só para sair. Você vai encontrar até pessoa que fala, mas essa igreja sua não tem cura divina, não tem isso, não tem aquilo, baseado nesses barulhão que essas denominações faz. Já falaram isso para nós. Eles baseiam dessa forma. Irmão, a maior cura, o maior milagre que nós recebemos foi a cura da nossa alma. Amém. Ser liberto de todos os dogmas, Aleluia. dos credos que nós fomos libertos, irmão. Crer em Jesus como Ele é. Amém. Amém. Foi a maior libertação, o maior milagre que um homem pode receber na vida. Verdade. Isso dá direito ao céu. Amém. Glória a Deus. Agora, quando ela chegou em Jesus, quer dizer, aí as coisas começam a mudar. Você acha que você chegou em Jesus, está tudo resolvido. Vamos seguir um pouco na Bíblia aqui agora. Aí. Eis que a mulher cananeia, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Você vai ver aqui, ó, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegaram rogando-lhe, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, ele ignorou a mulher. Nós vamos ver porque ele ignorou ela também aqui, né? Mas ele ignorou ela e continuou andando. Irmão, se põe no lugar dela. Você vai atrás de Jesus. Jesus ignora você. Vira a costa para você. Igual ele virou aqui e continuou andando. Qual é a nossa atitude? Será que nós estamos preparados para Jesus testar nós dessa forma? Com essas coisas? Ignorou, continuou andando. Precisou os discípulos falar para ela, para ele, Senhor, a mulher vem gritando aí atrás, ó. Despede ela. Aí, o duro, ela tem enfrentado tudo que enfrentou com fé nesse homem. Para ele nem parar para ouvir ela. E ele respondendo-lhe, disse-lhe, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ele falou para os discípulos, né? Quando o discípulo falou, despede ela. Ele falou, não fui enviado para ela. Fui enviado para Israel. E a mulher clamando atrás dele. Irmão, quem quer, quer. Quem tem objetivo, tem objetivo. Quem quer Jesus, ele luta para ter Jesus. Amém. Quem quer ter o Espírito Santo, quer mudar de vida, ele luta para isso. Amém. Ele luta para receber Deus. Verdade. Amém. Ele luta. Aí na sequência ele disse assim, ó.
E quando ele parou, os discípulos parou ele, então, falou com ele, ele parou. Quando ele para, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quer dizer, Jesus ignora ela, Jesus fala que não é enviado para a raça dela, e ela, quando na primeira oportunidade de cair no pé dele, adora ele. Oh, Deus. Essa mulher queria alguma coisa, irmão. Verdade. Precisa ver se aquilo que nós estamos buscando, nós estamos lutando, a vida que nós diz que quer perante Deus, se nós quer mesmo ela. Verdade. Amém. Se nós estamos buscando ela, porque realmente nós quer ela, se nós estamos dispostos a tudo, porque essa mulher estava disposta a tudo para ter a libertação da filha. Para chegar em Jesus, ela estava disposta a tudo. Amém. Aleluia. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar aos filhos, o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha que palavra dura. Irmão, será que se fosse nós, não ia falar para ele: vou falar uma coisa para o senhor, vou mostrar para o senhor quem é cachorro. Saí da minha terra, escutei tanta coisa, tanta zombaria, tanta gozação, até meu marido me ameaçou me deixar, porque eu falei que eu vinha ver o senhor, para o senhor me chamar de raça de cachorro, e fala que o senhor é profeta ainda. Será que se fosse nós não tomávamos essa atitude? Só que tem uma diferença, uma coisa. Muitas vezes fala: não, se fosse com Jesus eu seria humilde. Mas Jesus está no irmão, está na irmã. Amém, verdade. E nós é humilde com o irmão, com a irmã, né? Nós amamos o irmão, a irmã, ele está nele. Porque Jesus se manifesta através de quem hoje nesse mundo? De mim, de você, de cada um de nós. Amém. Aleluia. E nós é humilde um com o outro. O irmão foi malcriado e grosso comigo. Nós pensa assim. Mas isso segurou essa mulher, irmão? Olha a resposta dela. Ela disse: sim, Senhor. Quer dizer, eu sou uma raça de cachorro mesmo, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Amém. Aleluia. Como que Jesus ia negar, irmão, cura para a filha de uma mulher dessa daqui? Como que ele ia negar algo para ela? A mulher desceu lá embaixo, suportou tudo, chegou nele, chamou de cachorro. Ela admitiu que ele estava certo. Ela admitiu que não era mais que um cão, mas ela estava atrás das migalhas. Amém. Se você andar atrás de Jesus pelas migalhas, ele vai dar para você coisa grande. Amém. Aleluia. Porque a migalha que ela queria, libertou a filha dela. Amém. Tirou a filha dela daquele demônio. Graças a Deus. É assim que se faz. Não tome o alto assento. Tome o assento de trás. Isso aqui é conselho do irmão Brana. Não tome o alto assento, tome o assento de trás. Não faça. Seja apenas a pessoa humilde. A maneira de subir é para baixo sempre. A maneira de subir é descer. Quanto mais humilde, mais pequeno você for, mais Deus vai te exaltar. Amém. Amém. Verdade. Deus. A maneira de subir é para baixo sempre. Agora, a princípio, ela o chamou de filho de Davi. Agora, ela tinha como gentia, não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Mas quando ela disse Senhor, ele era Senhor para ela, mas não filho de Davi. Por isso que ele não parou a primeira vez que ela falou Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era filho de Davi para Israel, mas para o gentil ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aí ele parou, mas parou firme, duro. Não é bom tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Palavra dura, irmão.
Irmão, se nós quiser alcançar algo de Deus, chegar num bom lugar em Deus, seja na oração, seja no nosso louvor, seja na nossa vida cristã em si, nós tem que descer. Verdade. Nós tem que suportar a palavra de Deus. Amém. E muitas vezes Deus testa nós, porque o teste dessa mulher foi duro. Mas nós pensa que muitas vezes é só chegar em Jesus. E não é só chegar em Jesus. Agora, a princípio ela o chamou filho de aqui. Ela teve a maneira certa de chegar ao dom de Deus. E essa é a única de você chegar a receber qualquer coisa. É vir com a maneira certa de chegar. E ela foi a primeira pessoa gentia em quem um milagre chegou a ser realizado. A fé admite que a palavra está certa. Torna-se humilde e reverente. A mesma coisa é hoje. Está disposto a tomar qualquer parte, em qualquer lugar, contanto que eu chegue lá. Amém. Que a palavra é a mesma. Jesus. Da mesma maneira que Jesus tratou essa mulher, vai testar nós também. Verdade. E ele era a palavra. E ela admitiu que ele estava certo. Porque quando ele chamou ela de raça de cão, ele falou: o senhor está certo, eu sou mesmo. Mas os cães vivem da migalha da mesa do Senhor. Deixa cair uma migainha para mim. Verdade, Aleluia. amém. E se nós vir buscar uma migainha, irmão, lá em casa, nós vamos levar uma boa porção de Deus. Amém, aleluia. Aleluia. Mas nós tem que ser persistente. Essa mulher foi persistente, ela não desanimou. Verdade. Em momento algum essa mulher desanimou. Ela foi persistente. Amém. Ela lutou para chegar até Jesus. E quando chegou em Jesus, a luta aumentou. Porque aquele em quem ela tinha crido tratou ela duramente. Irmão, eu sempre digo que a vida cristã não é fácil. Não. Deus o tempo inteiro ele está testando nós. É verdade. Nós imaginamos, irmão, que hoje Deus prova nós. Deus prova nós. E amanhã a prova acaba e aí dali para frente nós vamos sempre viver. Sempre que termina uma prova vem outra. Deus está sempre provando que as provas que vão aperfeiçoar nós, né? Tem que estar pronto para um arrebatamento. Amém. Amém. E as provas que vão aperfeiçoar nós. É verdade. Cada dia. Por isso que as provas são diferentes. As provas mudam. Hoje você passa por uma enfermidade, amanhã por uma humilhação, depois por uma luta, uma falta de emprego, uma situação financeira. São provas diferentes. Você é testado em todos os ângulos. É verdade. E Moisés levou 40 anos, Deus levou, irmão, para limpar Moisés. 40 anos sentado naquelas rochas, olhando aquelas ovelhas e pensando que tudo estava acabado. 40 anos. E 40 anos, enquanto ele pensava que estava acabado, Deus olhava e falava: está cada dia melhor. Está cada dia mais pronto. E nós veio dessa forma. E muitas vezes quando nós estamos enfrentando os nossos dia a dia, as faculdades é uma coisa difícil, irmão. A coisa mais suja está no meio das pessoas grandes hoje. São das pessoas de posição. Você olha dentro das empresas, a nata é a coisa mais suja que tem. E são pessoas estudadas, formadas. Por isso que Deus precisa esvaziar, porque ele tem que tirar toda aquela malícia de dentro. Verdade. Tem que arrancar e jogar no lixo, para poder usar nós. Amém. E muitas vezes nós não entendemos porque nós somos pequenos, porque nós somos humildes. Porque Deus escolheu nós, fez nós pessoas pobres que lutam durante o dia para comer à tarde. Nós não entendemos isso. Mas é para poder usar nós. Para poder ter nós nas mãos. Amém. Para poder conservar nós, irmão. Ele fez nós dessa forma. Você vai ver que quando a Bíblia fala do diabo, lá em Ezequiel, fala: na multidão do seu comércio, seu coração se encheu de ira. É multidão de comércio, é coisa grande. Que traz ira para o nosso coração. Leva nós a fazer negócio trapaceiro. E tá tudo certo. Mas não tá. E daquele jeito Deus não pode usar nós.
Eu fico pensando, tem hora, irmão, porque tem tantas pessoas em necessidades, e você entrar num lar, irmão Brana fala assim, eu entrava em lar e nem mesmo orava, ia embora e tudo ficava certo, as pessoas eram curadas. E muitas vezes nós podíamos entrar num lar, irmão, e ao menos orar para uma pessoa, e nós ir embora e falar, aquela oração mudou o quadro da minha vida, do meu lar, da minha família. Mas para isso, muitas vezes, precisa de uma vida consagrada. Verdade. E nós não vamos conseguir vida consagrada no mundo, nós vamos conseguir vida consagrada no deserto. E o deserto nós não quer. Porque a luta do dia a dia, estudar, ser melhor, é para sair do deserto. É verdade. É verdade. Eu sei que isso aperta nós, mas é a realidade. É verdade. É a Bíblia. Se você quiser ser grande diante de Deus, vê quanto mais você pode esvaziar do mundo. Amém. Quanto menos você souber do mundo e souber mais de Deus, mais você pode ser um instrumento na mão dele. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Mas seja perseverante, como essa mulher foi. Amém. Persista. Deixa Jesus te provar, te testar. Passa nos testes, chega até no pé dele. Mas você vai enfrentar bastante luta. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos por esse momento na Tua presença, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nos dado e nos abençoado, e agradecemos por as provas e pelas lutas, Pai, mas que o Senhor nos ajude a ser objetivo, a ser persistente, Pai, e que a nossa fé, Pai, que o Senhor encontre em nós uma pequena fé, e que o Senhor possa multiplicar ela, Pai, e que através dessa pequena fé, nós possamos fazer grandes coisas para o Teu reino, Pai, trazer, Pai, almas, Pai, para a Tua casa, Pai. Salvar, Pai, pessoas, Pai, que estão perdidas nesse mundo, Pai, que nós possamos buscar ela, Pai. Porque se nós estamos nesse mundo ainda, Pai, é porque ainda tem algum eleito perdido em alguma parte ainda, Pai. Porque o dia que o último eleito entrar, Pai, certamente, Pai, que essa espaçonave irá para o além, Pai, nos levar ao encontro do Senhor Jesus, Pai, nos are. Nos ajuda nessa caminhada, Pai. Dá a esses irmãos uma boa noite, um bom descanso, Pai, e que a Tua graça acompanhe a cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um. Amanhã cedo nós estaremos aqui a partir das 9 horas. Os irmãos que puder, venha, compareça.